Olá pessoal, estamos aqui na parte 3, canal Criptografia na Veia, terminando aqui a nossa pequena playlist sobre a máquina Enigma. E agora vamos falar um pouco sobre como o código foi quebrado. Eu vou exemplificar aqui a técnica que foi utilizada pelo Marian Rejewski, que foi o polonês que abriu o caminho para a quebra da máquina Enigma, e da qual Alan Turing depois aperfeiçoou essa técnica e trouxe mais ferramentas para lidar com a máquina que foi evoluindo ao longo da guerra. Então, vamos lá. A criptoanálise da máquina Enigma. O Departamento de Cifras e Códigos dos Serviços Secretos da Polônia contrata os matemáticos criptoanalistas Rejewski, Rosiczki e Zygalski, ao perceber que os códigos utilizados pelos alemães não eram como os anteriores. Isso se deu na década de 30, mais precisamente em 1932. Ou seja, os alemães estavam utilizando uma criptografia que eles não conheciam, o serviço secreto não conhecia. Então, esses matemáticos foram contratados para tentar, de alguma maneira, quebrar esse código. O Marian Rejewski, ajudado pelo material recebido dos franceses sobre a máquina Enigma, que obtiveram essas informações de um espião alemão, o Schmidt, conseguiu reconstruir a fiação dos rotores e do refletor utilizado na máquina. Rejewski reconhece a importância das informações obtidas com os franceses. Na falta delas, a criptoanálise do Enigma teria sido muito mais difícil, mas talvez não impossível. Ele tinha, o Rejewski, na realidade, uma máquina Enigma comercial, que era semelhante à máquina utilizada pelos militares, mas porém a fiação era diferente e não tinha também o plug de tomadas, me parece. Então ele tinha um conhecimento parcial da estrutura da máquina e faltava algumas informações que foram obtidas através de espionagem dos franceses e foi repassado à Polônia. A ideia básica do Rejewski foi explorar uma característica do manuseio da máquina Enigma, um erro dos operadores alemães que enviavam a chave do dia, que era a posição inicial dos rotores, repetidas 2 vezes no início da mensagem. Essa repetição era feita para fornecer um elemento de confirmação ao destinatário, já que as mensagens eram transmitidas via rádio, poderia haver uma perda de sinal e transmitindo 2 vezes para garantir que o destinatário iria conseguir ler a mensagem. Então, essas 6 letras iniciais eram cifradas com a mesma chave do dia e, portanto, havia uma relação entre essas letras e a configuração inicial dos rotores. A ideia do Rejewski, explorando essa característica do manuseio da máquina, que foi uma falha na realidade operacional e nem tanto da máquina em si, existiam os livros de códigos com uma chave para cada dia, que era a posição inicial dos rotores e a configuração do plug das tomadas. E isso, para evitar que todas as mensagens do dia fossem cifradas com a mesma chave, eles criaram esse padrão. O operador criava um conjunto de 3 letras, repetia 2 vezes, cifrava com a chave do dia. E depois o resto da mensagem era cifrado não mais com a chave do dia, mas com aquela chave representada por aquele grupo de 3 letras repetido. Então, a base da criptoanálise do Rejewski foi justamente a seguinte. Ele pegava as 6 letras de cada mensagem, aqui tem um exemplo LXODLT, e associava a primeira letra à quarta letra, a segunda a quinta e a terceira a sexta, em pares. Por que disso? Porque como o operador ele repetia essa chave de configuração de 3 letras 2 vezes em sequência, a letra correspondente a L, que está cifrada como L, é a mesma que está cifrada como D. A que foi cifrada como X é a mesma que está cifrada como L. E por fim, a que foi cifrada como O é a mesma que está cifrada como T. Então, pegando isso de várias mensagens, ele percebeu que existia um relacionamento entre a letra no texto claro e a letra do texto cifrado, visto que era a mesma letra, em posições diferentes.
Então, se tivermos acesso a um número expressivo de mensagens, podemos completar uma tabela de relacionamentos de letras. Essa tabela reflete uma relação entre os seus elementos e o ajuste dos rotores, já que eles são cifrados com o ajuste inicial da chave do dia. Então, todas as mensagens cifradas no mesmo dia podem ser utilizadas para criar essa tabela. Bom, foi essa justamente a ideia. Eles interceptavam pelo rádio as mensagens criptografadas, pegavam as 6 primeiras letras de cada mensagem e construíam 3 tabelas, uma baseada nas letras 1 e 4, outra baseada nas letras 2 e 5 e a outra baseada nas letras 3 e 6. Então essas tabelas elas faziam uma espécie de relacionamento entre a configuração dos rotores e aquelas mensagens que estavam sendo cifradas com a mesma chave, porque as 6 primeiras letras eram criptografadas com a chave do dia, e o restante da mensagem era criptografado com a chave que era definida por essas 3 letras, que era confirmado 2 vezes, a mesma sequência de letras, que indicava a nova chave que seria utilizada para cifrar a mensagem a partir do 7º caractere. Bom, então o Rejewski ele pegou aqui um exemplo, por exemplo, da primeira e quarta letra. Ele associava, baseado na primeira e na quarta letra, que, por exemplo, o A está associado ao K, porque eles são a mesma letra. Voltando aqui ao exemplo de cima, seria isso aqui. O L está associado ao D, é a mesma letra. O T está associado ao U, também é a mesma letra. E o M está associado ao J, que também é a mesma letra. E para todas as mensagens coletadas no mesmo dia, a configuração dos rotores era a mesma. Então isso aqui propiciava que ele fizesse essa tabela com pares LD, TU, MJ e etc. Foi o que a gente fez aqui num exemplo hipotético. Então o A está associado ao K, o K está associado ao Z, o Z ao I, o I ao H, o H ao V, o V ao G, o G ao Q, o Q ao W, o W ao F, o F ao J, o J ao D, o D ao X e o X ao S, e o S finalmente está associado à letra A, que é aquela que começou o relacionamento. Então isso aqui ele começou a estudar essas características baseadas nas informações que ele obtinha dos criptogramas. Ele não sabia o ajuste dos rotores, não sabia o ajuste de quadro de tomadas, nem a chave do dia, mas ele tinha condições de fazer esse relacionamento baseado somente na informação dos criptogramas e no conhecimento de que o protocolo de transmissão de mensagens repetia a chave nos 3 primeiros caracteres, representava a chave, nos caracteres 4, 5 e 6, repetia para confirmação. Então essa fraqueza operacional por parte dos alemães propiciou que o Marian Rejewski fizesse essas tabelas de relacionamento. Bom, a partir dali ele teve mais uma ideia, que é justamente fazer as correntes de informação. O Rejewski estava procurando padrões ou características nas tabelas de relacionamento de letras, alguma coisa que pudesse ajudar ele a descobrir a chave de área. Ele começou a relacionar as letras através de correntes e percebeu padrões em seu tamanho e conteúdo. Por fim, ele percebeu que o número de elos das correntes era uma consequência somente do ajuste dos rotores e não tinha relação com o quadro de tomadas, porque no Enigma o quadro de tomadas é aquele que dava mais combinações de chave, mas era o mais fraco do ponto de vista criptográfico, que é somente uma substituição monoalfabética. E o ajuste dos rotores propiciava um número pequeno de chaves, de 26 ao cubo, que poderia ser explorado por força bruta, ou seja, testando todas as combinações. Então as correntes que o polonês Rejewski montava, é justamente essa sequência de letras. Começava com a letra A, ia pegando os relacionamentos até encontrar o A novamente. Ele anotava a sequência de letras e anotava o número de ligações, no caso aqui 14. Depois ele passava para a próxima letra do alfabeto, B. Ia seguindo o caminho do relacionamento do B até chegar no B de novo. Isso dava um número de ligações.
Depois ele partia para a próxima letra que ainda não estava inscrita no caminho dessas outras, e ele completava o alfabeto. Ao somar o número de ligações dessa característica, o total é 26, 14, 10, 24 com 2, 26. Bom, baseado nisso, ele teve uma ideia de criar um catálogo mesmo, que mapeava esses relacionamentos dos pares de letras nas posições 1, 4, 2, 5 e 3, 6, que era o protocolo alemão na época para a transmissão da chave, e a verificação das respectivas correntes geradas e seus comprimentos. Gerou um catálogo para todas as posições possíveis, 17.576 para cada conjunto de rotores, que é 26 ao cubo. Porém, como os rotores poderiam mudar de ordem, e havia 6 maneiras de você colocar esses rotores na máquina. Nas ordens 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 e 3, 2, 1. Então, isso totaliza 105.456 combinações. E aí o Rejewski e a sua equipe eles demoraram um ano para fazer esse catálogo, fazendo todo esse mapeamento e indexando essas 105.456 combinações. Feito isso, das correntes do Rejewski, nós passamos aqui como que ele usava esse catálogo. Ele tinha o catálogo pronto, já indexado. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que interceptar as mensagens dos alemães, verificar as 6 letras iniciais, construir a tabela dos relacionamentos, verificar as correntes produzidas e finalmente consultar o catálogo que indicaria quais eram os posicionamentos iniciais dos rotores para aquela característica de relacionamento e de corrente. Assim era possível descobrir a chave utilizada naquele dia e dessa forma decifrar todas as mensagens transmitidas naquele mesmo dia. Havia uma dificuldade que existia relativa ao quadro de tomadas, que poderia resultar em mensagens com letras invertidas, no caso aqui, porque esse trabalho do catálogo ele resolvia o problema dos rotores, mas o problema do quadro de tomadas, que é aquele quadro de plugs da máquina Enigma no qual as letras são invertidas antes de passar pelos rotores, tinha que ser resolvido de uma forma diferente. Como é uma substituição monoalfabética, isso aqui dava só um calafrio a mais. Não era um empecilho técnico e rapidamente ele conseguia refazer as conexões no quadro de tomadas. Primeiro ele tirava todos os plugs e digitava a mensagem e obtinha um resultado como está aqui na primeira linha. Depois, ele baseado na visão de várias mensagens, ele começava a entender que o D está trocado com M, o B está trocado com S, o Z com L e assim por diante. E aí ele conseguia reconstruir as mensagens. Preparem para o ataque daqui a 3 dias, nesse exemplo. Né? Então o quadro de plugs de inversão ele não atrapalhava, mas não impedia o sucesso da técnica feita pelo Rejewski. Bom, aqui nós temos algumas referências que a gente utilizou, mas eu vou mostrar na prática, porque eu reconstruí esse catálogo através de programação, logicamente não o mesmo catálogo que o Rejewski criou, mas um catálogo semelhante que funciona na prática. Bom, antes de mostrar a parte prática, eu queria mostrar aqui os poloneses que começaram o trabalho de decifragem da Enigma. É o Zygalski, está aqui o nome dele. Henryk Zygalski. Esse aqui. Jerzy Różycki. Różycki. E o Rejewski. Marian Rejewski. Então, esses 3 matemáticos e criptoanalistas, eles foram os responsáveis pela primeira ideia de ataque, que é essa que nós colocamos no nosso slide. Então eles fizeram esse trabalho. E posteriormente depois Alan Turing aperfeiçoou esse trabalho e pôde combater a Enigma mais evoluída durante a guerra, né? Porque o trabalho dos poloneses foi feito antes da guerra, eles já estavam tendo acesso às informações antes de explodir
a Segunda Guerra Mundial. Bom, vamos então ver aqui aquela implementação que eu fiz de uma suposta máquina Enigma, no qual aqui tem os rotores, né? Na época do Rejewski, que ele utilizava essa técnica, ainda não existiam os rotores 4 e 5, eram só os 3 primeiros rotores, você só invertia a ordem deles. Tanto que quando foi introduzido os rotores 4 e 5, já no começo da guerra, aquela técnica do Rejewski teve que ser adaptada pelos britânicos em Bletchley Park, no comando do Alan Turing, para lidar com a sofisticação da máquina. E na época também o número de letras invertidas geralmente eram 6 pares, depois passou para 10, o que também atrapalhava um pouco o trabalho lá dos criptoanalistas britânicos. Então, eu vou deixar aqui os rotores na posição normal, o quadro de tomadas, os anéis, e vou colocar aqui uma mensagem: preparem o ataque. Quando a gente faz a cifragem, vocês observem aqui o movimento do rotor 1 e as letras, a letra clara e a letra cifrada aparecendo aqui em vermelho. E o movimento contínuo do rotor 1, e depois, se a mensagem tivesse um tamanho maior, ia rotacionar o rotor 2 e o rotor 3 também. Então, a criptografia da mensagem resultou nesse criptograma aqui, que depois a gente decifrou. Esse simulador da máquina funciona perfeitamente. Essas permutações do alfabeto aqui não representam as originais que foram utilizadas pelos alemães. Eu criei uma permutação aleatória para fazer a simulação da máquina. Porém, não é a fiação original. Mas a técnica empregada ela independe uma vez que se conhece a fiação do rotor, para qualquer fiação de rotores, para qualquer disposição permutativa do alfabeto, a técnica vai funcionar do mesmo modo. Bom, então vamos lá. Vamos abrir aqui agora, mostrar para vocês o que era esse catálogo, né? No caso aqui, eu fiz, são 6 catálogos, porque eram 3 rotores naquela época, e eles podiam ser colocados de maneiras diferentes. Então tinha o catálogo 123, 132, 213, 231, 312 e 321. Então, eu vou mostrar aqui o catálogo baseado no rotor, na disposição de rotores 1, 2, 3. Esse catálogo aqui ele foi feito baseado na fiação de rotores que eu gerei. Não é o catálogo que o Rejewski criou naquela época, mas a base do raciocínio e a base temática é a mesma. Então, por exemplo, esses primeiros aqui 78 caracteres, que representam 3 alfabetos, eles representam justamente os relacionamentos em sequência da primeira e da quarta letra, da segunda e da quinta, e da terceira e da sexta letra. São os relacionamentos de letras que foram obtidos a partir de criptogramas. E aqui nós temos a sequência das correntes. Então, por exemplo, aqui para a letra de 1 até relacionamento de 1 a 4, nós temos aqui essas 4 correntes, com tamanhos 15, 9, 1 e 1. Aqui, para as letras de 2 e 5, nós temos essas 4 correntes, tamanhos 15, 1, 1 e 9. E, finalmente, para as letras de 3 e 6, nós temos essas 4 correntes, tamanhos 9, 15, 1 e 1. Estamos tratando aqui os rotores sem nenhuma, os rotores com aquela fiação hipotética que eu criei, e sem nenhuma rotação, ou seja, 0 de rotação. Como ele tem 26 posições, as rotações vão de 1 até 25 aqui, para cada rotor. Então, deu 25 aqui, eu dou um giro no rotor 2. Então, isso aqui é um mapa dessas configurações. Para cada arquivo desse, eu tenho 26 ao cubo de configurações. Aqui vai até 25, 25, 25, porque começa em 0, está indexado assim.
E depois eu fiz um código de modo a explorar como se fosse a bomba criada pelo Rejewski, utilizando o catálogo, porque a bomba era o equipamento eletromecânico que quebrava a cifra Enigma. Então, esse código aqui ele representa uma consulta automática àquele catálogo, né? Trabalhando de uma maneira semelhante, como se fosse uma bomba, que naquela época não tinha computador, tudo era feito através do eletromecânico, né? Elementos eletromecânicos. Bom, aqui o que eu faço para ilustrar a técnica, que essa técnica funciona? Eu vou gerar, por exemplo, aqui 10 mensagens aleatórias e vou forçar aqui o uso dos rotores 1, 2, 3. Ele vale para qualquer um. Eu vou forçar aqui só para questão de dinâmica de tempo aqui, para ele achar mais rápido a resposta. Então está processando aqui, já achou aqui o relacionamento sem conhecer a chave, baseada naquela técnica. Então vamos ver aqui, tínhamos interceptado 10 mensagens e o rotor utilizado pelo cifrador foi na disposição 1, 2, 3. A gente não sabe a posição do ajuste do rotor. Então eu tenho aqui as primeiras 6 letras de cada mensagem e com essas 6 letras eu estou construindo essas tabelas aqui. Para primeira e sexta letra, primeira e quarta letra, segunda e quinta e terceira e sexta. Então, por exemplo, o U aqui está associado com o Q. Ok, U e Q. Aqui o N está associado com o X. O N está associado com o X. Aqui o D está associado com o O. Letra D e O. Como o número de mensagens a gente não tem controle do conteúdo, porque eu estou fazendo aqui aleatório, onde tem essa interrogação significa ambiguidade, ou seja, eu teria que ter mais mensagens para completar o alfabeto completo de relacionamento. Então, isso foi uma característica que eles tiveram de lidar com isso, porque nem sempre as mensagens propiciavam a informação total. Mesmo assim, mesmo tendo aqui um relacionamento incompleto, que é o que deu para fazer, aquele relacionamento dos 3 alfabetos, que representam os relacionamentos de primeira e quarta letra, segunda e quinta e terceira e sexta, agora tem que procurar no catálogo, utilizando aqueles catálogos de informação, para ver aonde se encaixa essa informação dentro do catálogo. Então aqui eu mostro aqui que aleatoriamente utilizamos rotores 1, 2, 3 e os ajustes 16, 13 e 05 e o plug de tomadas aleatório também. Quando eu pego essa informação e faço a varredura no catálogo 1, 2, 3, já que eu forcei que ele fosse utilizado aqui para não demorar tanto tempo para descobrir qual era, ele já me retornou aqui a 1, 2, 3, que é a ordem dos rotores, a configuração do rotor 16, 13, 05 e aqui o relacionamento completo que está catalogado. Porque vejam bem, eu vou copiar aqui, essa informação é a informação obtida do criptograma. Deixa eu colar aqui. Apagar isso aqui. Colar aqui, beleza. E a informação que ele encontrou no catálogo é essa informação aqui. Vamos copiar aqui para fazer a comparação logo abaixo. Então, o que a gente percebe? TB, H, G, JG, XY, todos na mesma posição. E aonde tem a interrogação são aquelas informações que a gente não tinha à disposição. Mesmo não tendo essa informação à disposição, foi possível quebrar o código devido às informações que a gente tinha e a gente comparou uma coisa com a outra, não levando em consideração as informações que nós não temos, que é onde está a interrogação. Então, dessa forma, o código foi quebrado aqui em questão de segundos. Vou fazer um novo teste aqui para vocês verem. Número de mensagens disponíveis. Suponhamos que tenha só 4.
Vou forçar o rotor aqui só por uma questão de fazer o vídeo um pouco mais rápido. Bom, está aqui, nós temos 24 caracteres, né, que é 6 vezes 4, essa informação criptografada que a gente tem. Olha aqui os relacionamentos que a gente conseguiu fazer. A maioria das coisas está ausente. Não foi possível obter porque o número de mensagens era muito pequeno, né? Obtemos alguma informação. E chegamos a essa informação aqui. Esse conjunto de informação que a gente vai buscar no catálogo. Aqui eu mostrei aleatoriamente o que foi usado, né? Foi usado o rotor 1, 2, 3 e os ajustes 15, 20, 12 e o plug de tomadas nessa configuração aqui. Ele está fazendo a varredura e daqui a pouco ele vai encontrar provavelmente esses valores aqui, que são os valores que foram utilizados pelo operador. Note bem, para fazer esse ataque eu não tenho acesso a nenhuma informação que não seja o criptograma. E, logicamente, a informação operacional. Veja bem que aqui ele já encontrou com menos de um minuto, ele já encontrou o rotor, a configuração do rotor, 15, 20, 12, bate com a que está lá em cima, e aqui o relacionamento completo. Aqui o relacionamento que a gente tinha. Vou copiar aqui novamente. Para colar aqui. Aqui o relacionamento que foi obtido a partir do criptograma, com um número muito reduzido de mensagens, e aqui o relacionamento que está catalogado no nosso catálogo. No nosso catálogo com as informações dos relacionamentos de letras e das correntes baseada naqueles rotores, com rotores com aquela fiação hipotética. Então, veja bem, mesmo com todas essas lacunas, onde está aqui a interrogação, mesmo assim foi possível atacar a cifra e encontrar exatamente a operação, a informação tida pelo operador, o operador inicial, né? O operador original. Fica o plug de tomadas, mas o plug de tomadas é atacado com a técnica da análise de frequência. E uma vez que você consegue reproduzir esse plug de tomadas, você tem a mesma informação que o operador utilizou para criptografar. Ou seja, todas as mensagens que são utilizadas naquele dia podem ser lidas sem nenhum problema. Eu vou deixar rodando aqui agora com o número de mensagens, 3 mensagens só, e vou mandar ele utilizar o rotor que ele quiser, qualquer ordem. Por um acaso aqui ele utilizou a ordem 1, 2, 3. Eu queria que ele pegasse uma outra ordem para a gente buscar um outro catálogo. Vou deixar ele terminar aqui, vou fazer de novo. Vamos ver se ele pega aqui aleatoriamente um outro rotor. Ok, pegou 1, 2, 3. Não sei se eu forcei aqui no código isso. Bom, de qualquer maneira, a técnica utilizada pelo Rejewski é uma técnica que realmente funciona. E aqui ele pegou um rotor diferente, realmente aqui 1, 3, 2. Eu vou deixar ele rodando aqui enquanto eu falo um pouco aqui na página do Telegraph, que fala dos poloneses que eles quebraram a Enigma antes do Turing, antes da guerra, quando ela estava sendo usada nos anos de 32 a 39. Então, aqui temos algumas imagens aqui do filme O Jogo da Imitação, que é um filme que eu recomendo que vocês assistam, fala do Alan Turing, que aperfeiçoou a técnica dos poloneses e conseguiu quebrar códigos da Enigma mais difícil. Mas os poloneses eles realmente deram o pontapé inicial, e o Rejewski foi fantástico ao conseguir pegar e criar aquela ideia do catálogo e posteriormente a bomba que propiciava quebrar as informações da máquina Enigma. Então está aqui a máquina, está aqui o plug de tomadas, o teclado, as lâmpadas e os rotores. Aqui temos aqui o filme que eu recomendo que vocês assistam para ver um pouco da história do Turing, o jogo da imitação.
E aqui a Enigma 4, que ela tinha uma segurança um pouco a mais, e ela nem sempre foi quebrada até por Turing, né? Nem sempre eles conseguiram quebrar todas as mensagens dessa máquina, mas a contribuição deles foi fantástica e com certeza poupou vidas, né? O resultado da guerra, sem ter os aliados terem acesso à informação dos alemães, a guerra teria durado realmente mais tempo e mais gente ia morrer. Então a posteridade, nós todos temos uma dívida enorme com Alan Turing e com os poloneses, esses aqui, comandados aqui pelo Rejewski, que fizeram esse trabalho maravilhoso de criptoanálise. Bom, me despedindo aqui, eu nas referências gostaria de falar aqui sobre o livro dos códigos, que é um livro do Simon Singh, muito legal, que fala sobre criptografia básica. O trabalho da Thais Christian, também um estudo da máquina Enigma. O site Criptomuseu e o site do Telegraph, que é essa página aqui que eu mostrei para vocês, que tem aqui informações também. E assistam o filme O Jogo da Imitação, que dá uma romantizada lá, mas traduz aí de uma forma lúdica, de uma forma cultural, as contribuições que a criptografia, a criptoanálise, sobretudo, deram para a humanidade. Quero agradecer a vocês. Estou encerrando aqui o nosso vídeo sobre a criptografia da máquina Enigma, expondo aí essa quebra de código. E aqui, eu estava esquecendo de mostrar, ele percorrendo aqui o catálogo 132, o nosso código, e achando aqui a configuração 18.13.21, a configuração do rotor, e comparando aqui com aquela pouca informação que a gente tinha dos criptogramas, mesmo assim encontrando no catálogo o relacionamento correspondente e propiciando assim a quebra do código da máquina Enigma. Então, a posteridade agradece a Rejewski e também aos seus colegas, e Alan Turing também. Galera, muito obrigado e a gente se vê aí numa próxima playlist, se Deus quiser. Um abraço a todos.